Deus endureceu o coração de Faraó? Eu sou o pastor Rodrigo, sejam bem-vindos ao meu canal A Hora da Escatologia, um canal de escatologia e hermenêutica. Eu sou professor de teologia desde o ano de 2005, sou professor de teologia, portanto, há 15 anos e pastor há 12 anos. Ao longo desses 15 anos, eu lecionei disciplinas como Introdução à Teologia, Teologia Contemporânea, Introdução à Filosofia, Filosofia da Religião, Escatologia, Hermenêutica e Exegese Bíblica, entre outras disciplinas. E nesse processo de 15 anos, eu sempre sugeri livros, literaturas de autores como Roger Walson, John MacArthur, C.S. Lewis, Francis Schaeffer, John Piper, Sproul, Augusto Nicodemos, Claudio Honor de Andrade, sem, no entanto, me preocupar em informar para os alunos se aquele autor era calvinista ou arminiano. Justamente porque, apesar de a maioria dos alunos serem de igrejas que confessavam o arminianismo, eu recebi alunos presbiterianos, batistas, metodistas, e recebia alunos com linha calvinista. Então eu indicava determinada literatura muito mais pelo assunto tratado naquele livro do que necessariamente pelo autor e nunca pela linha calvinista ou arminiana, mas sim pelo conteúdo daquela obra. Então, a fim de poder incentivar os alunos a lerem bons materiais, independente se eram calvinistas ou arminianos. Pois bem, recentemente eu tenho recebido muitas mensagens pedindo para responder a questão se Deus endureceu o coração de Faraó ou não, e no cerne da questão estão várias passagens, entre elas Romanos 9, que para os calvinistas é a base para dizer que existe a predestinação e a eleição divina, e para os arminianos constitui justamente na prova contrária, né? Então isso é muito importante. Inclusive eu tive a oportunidade de ler há uns meses atrás um artigo publicado na internet, onde assinavam, pelo menos traziam o nome, dos grandes nomes, os grandes expoentes, tanto do arminianismo como do calvinismo no Brasil, e eles falavam coisas muito interessantes a respeito de compreender o valor do debate teológico, mas de repudiar veementemente o argumento ad hominem. Quando eu estudei retórica na faculdade, e aí nós tínhamos que fazer debates e tal, e aí estudamos o argumento ad hominem, o que quer dizer esse argumento? É o argumento contra o homem. E esse grupo de calvinistas e arminianos assina justamente essa nota dizendo ser totalmente contra isso, porque discute-se ideias, discute-se a teologia, e quando a pessoa demonstra não ter condições de discutir a teologia, discutir determinado argumento, ele concentra o ataque na pessoa, o ataque pessoal para ver se desestabiliza o debatedor. E isso realmente é errado. Por isso, não tenho a menor intenção de apresentar nomes ou qualquer coisa do tipo, mas discutir aqui as ideias a pedido dos meus alunos. Então, esse vídeo eu estou gravando por causa dessas perguntas e quero me dirigir a dois grupos. Quais grupos são esses? O primeiro grupo é o que começou a estudar teologia, deparou-se com os debates a respeito de calvinismo e arminianismo e está querendo aprofundar mais. Então me pediram que falasse sobre isso, se Deus endureceu ou não o coração de Faraó, e apresentasse algumas literaturas para fortalecer essa discussão, a pesquisa a respeito do assunto. E o segundo grupo é o grupo dos que estão em cima do muro. E quem é que está em cima do muro? Quem está em cima do muro é quem está estudando os temas e está na dúvida. É quem, de repente, no processo da teologia, foi para um lado de determinada doutrina e agora está na dúvida se fez o certo e deseja voltar. Então é a esse grupo de pessoas que conversou comigo, que me pediu esse vídeo, que eu estou gravando. Estou gravando para quem começou a estudar o assunto e quer entender melhor, e para quem está em cima do muro, se fica arminiano ou se vira calvinista. Nessa discussão toda, foi-se o tempo onde não havia, por exemplo, obras boas teológicas a respeito do arminianismo. E isso foi uma situação que aconteceu nos seminários teológicos no Brasil inteiro, que pelo fato de não haver em língua portuguesa obras teológicas até determinado momento boas, de qualidade, que realmente explicassem as questões, a exegese, por exemplo, é que houve uma grande debandada para o calvinismo. Muitos arminianos foram para o seminário fazer teologia e se tornaram calvinistas, percebe? Agora aqui não quero fomentar a discussão entre ambos, como eu disse. Arminianos são cristãos e são servos de Deus, calvinistas são cristãos e são servos de Deus. O que eu quero é apresentar a análise a respeito se Deus endureceu ou não o coração de Faraó e sugerir boa literatura para quem está estudando o assunto e quer confrontar as duas ideias e compreender o que está certo, o que tem mais embasamento bíblico, e para o grupo que está em cima do muro pensando se volta a ser arminiano ou não, eu sugeriria volte. Acontece que quando o texto de Êxodo e de Levítico dizem que Deus endureceu o coração de Faraó, primeiro que nós temos duas palavras no hebraico, uma para pesar e a outra para endurecer.
E no contexto de Faraó, perceba que ele está vivendo naquela cultura egípcia, né? Obviamente. E na cultura egípcia, quando alguém morria, ele tinha que comparecer diante do tribunal dos 42 juízes ou 42 divindades egípcias, e o seu coração seria pesado na balança de Anubis. De um lado a pena da verdade, do outro o coração da pessoa. Se o coração fosse achado pesado, ele ia ser condenado. Por isso que as 10 pragas, as pragas do Egito, por exemplo, elas têm um contexto específico que é destronar aquelas divindades. Toda a ação de Deus naquele contexto visa destronar as divindades e glorificar o nome de Deus, mostrando que Ele é o verdadeiro Deus. Portanto, quando Deus se dirige por meio de Moisés e Arão ao faraó, ele está justamente dizendo que o coração do faraó foi pesado diante de Deus e foi achado condenado. Tanto é que em Êxodo 8:32 e Êxodo 7:14, o texto diz, não coloca ele sempre na ofensiva, e diz, mas endureceu o faraó ainda essa vez o seu coração. Isso é muito importante compreender essas coisas. Então o faraó já era mau, ele já tinha o coração endurecido. E ainda em Levíticos 19:35 e 36, Deus diz assim, não cometerei injustiça no juízo, nem no peso, nem na medida da balança. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que vos tirei da terra do Egito. Por que Deus está fazendo essa correlação lá em Levíticos, com relação a pesos e medidas e a tê-los tirado do Egito? Porque no Egito, através de rezas ou de várias coisas, o morto poderia ludibriar aqueles 42 juízes daquela cultura egípcia. E a Deus ninguém engana. E é justamente isso que ele está dizendo. Eu vos tirei da terra do Egito. Tira isso do coração de vocês, da vida de vocês. Quando a gente correlaciona isso com Romanos 9, que é tão discutido para provar, às vezes, a eleição divina e a predestinação, o texto sugere justamente o contrário, porque ele fala de Abraão, de Isaac, Jacó e da igreja, num contraponto, demonstrando como que são aqueles que mantiveram a fé em Deus e observaram a vontade de Deus. Percebe a coisa como ela vai mudando? Então foi-se o tempo onde nós não tínhamos boas obras teológicas arminianas. Então, mais uma vez, eu estou me dirigindo a você que está começando a estudar o assunto e quer se aprofundar, e você que está em cima do muro. Então, você que está em cima do muro, você que está começando a estudar o assunto, você que está pensando se larga o arminianismo e vira calvinista, né? Porque numa primeira perspectiva teológica, tem-se a ideia que o calvinismo seja mais acadêmico e o arminianismo não. Então, para você que está aí, eu separei alguns livros da minha biblioteca que são o que você precisa ler. Se você é a pessoa que começou a estudar a teologia, por exemplo, disciplina de introdução à teologia, e deparou-se com a confrontação entre arminianos e calvinistas, ou se você está em cima do muro pensando se deixa de ser calvinista e vira arminiano, ou se você é calvinista e está na dúvida também, eu queria te dizer que você não deve tomar nenhuma decisão sem conhecer essas obras. Nossa, mas eu vou ter que ler isso tudo? Sim, sim. O labor teológico é que deve nos levar às tomadas de decisão, à reflexão bíblica, à reflexão teológica. Lembrando que teologia é algo que se faz de joelhos. Então, eu oro, eu ajoelho, eu clamo a Deus, eu leio a Bíblia, leio as obras de comentadores teológicos que debruçaram-se, às vezes, uma vida sobre aquele assunto. Portanto, além de ter argumentado o que eu argumentei, eu gostaria de apresentar também o livro O que é Teologia Arminiana, do Wellington Mariano. Esse é um livro fininho, muito fácil de compreender os princípios, e um dos livros que eu mais gosto aí na minha biblioteca, né? Deixa eu ver se dá para mostrar direitinho. O que é Teologia Arminiana. Você não deve, se você está começando a estudar agora a teologia, estudando o arminianismo e o calvinismo, está pensando no que fazer, você não pode tomar a decisão sem ler esse livro, sem conhecer esse livro. O segundo livro que eu gostaria de apresentar é Expiação Ilimitada, do pastor Carlos Augusto Vailate. Cara, esse pastor é muito bom, muito fera. Ele está sempre lá naqueles debates do Vejam Só, lá daquele canal lá da HIT. E o cara é fera demais da conta, ele é muito fera. Você não pode deixar de ser ou escolher ser arminiano ou calvinista sem ler este livro, Expiação Ilimitada. Você não pode mudar, se você está em cima do muro, você precisa primeiro ler esse livro, ler esses dois que eu apresentei até agora, para poder decidir. E um outro livro importantíssimo, com a tradução do pastor Carlos Augusto Vailate também, é o livro que é a carta do Jacob Arminius sobre Romanos 9. É a carta que o Jacob Arminius escreveu para analisar Romanos 9. Meu irmão, se você tem se fascinado aí com a teologia, está aí deslumbrado com as questões calvinistas a respeito de Romanos 9, você precisa ler essa carta de Armínio
que virou um livro aqui, ó, fininho também, fácil de ler. É uma obra espetacular que você tem que ter na sua biblioteca. Meu, você tem que ter. Se você está em cima do muro, se você quer começar a estudar teologia, a disciplina de Introdução à Teologia, está conhecendo calvinismo e arminianismo, você tem que ler uma análise de Romanos 9 do Jacob Arminius. Você tem que ler esse livro. Um outro livro que você tem que ler, que é do Tiago Titilo, é Eleição Condicional. Você não pode ser arminiano ou calvinista sem ler o livro Eleição Condicional. Gente, é um livro fininho também, profundo, é um livrinho fininho que é um livraço, sabe? Muito profundo. Tem um outro livro do Tiago Titilo que mexeu comigo há muito tempo, que é A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã. Meus irmãos, ele vai remontar aqui, ele vai discutir Pelágio, vai discutir Agostinho, vai lá, meu Deus do céu. É um livro assim muito profundo, é uma obra espetacular. Todos esses que eu estou mostrando aqui é coisa profunda demais, ó. A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã. Ninguém deveria ser arminiano ou calvinista sem ler uma obra dessa, meu irmão. É algo muito profundo, ó, muito profundo mesmo. Uma outra obra que é extremamente importante, engrossa o debate, é Por que Não Sou Calvinista? Olha só, é do Jerry Rawls e do Joseph Dongell. É muito profundo, cara. É muito profundo, muito profundo a discussão de determinismo, de liberdade libertária, o calvinismo e a natureza humana. Meu irmão, você principalmente que faz seminário, você precisa ler essas obras, tá? São todas pela editora Reflexão. Por que Não Sou Calvinista? Você precisa ler esse livro. Um outro livro aqui muito profundo, é Os 5 Pontos do Calvinismo, pesado e achado em falta. É do George Brisson. É um livro também não muito grosso, profundo, a eleição incondicional refutada. É uma coisa assim, uma obra, a graça irresistível refutada, a expiação limitada refutada. É um livro assim, gente, inclusive esses livros aqui são livros dos quais eu tenho muito ciúme. Para emprestar é difícil. É coisa muito profunda mesmo. E o último livro que eu separei dessa lista, porque tinha outros mais para separar, mas eu quis separar aquilo que realmente era essencial, aquilo que era profundo, que tinha teologia, que tinha história, que tinha espiritualidade, que realmente pudesse fazer diferença. Então eu separei esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e esse é o 8º livro. Gente, eu falei no início do vídeo do Roger Walson, tá aqui, ó, Contra o Calvinismo. Contra o Calvinismo. Ninguém deveria ser arminiano ou calvinista sem ler essa obra. Ela é profunda demais. Ele tem muitas outras obras a respeito do arminianismo, né? Tem um livro que o Álvaro me emprestou uma vez, que é sobre os mitos a respeito do arminianismo, né? Mitos e verdades a respeito do arminianismo, do Roger Walson, que também é muito bom, muito importante. Mas esse aqui seria o 8º livro da minha lista, Contra o Calvinismo. Não no sentido de uma agressão, não é nada disso não. É uma discussão para mostrar a teologia profunda do arminianismo, né? Então tá aqui, Contra o Calvinismo, 5 pontos do calvinismo pesados na balança e achado em falta. Por que Não Sou Calvinista? A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã. Essa aqui é demais, pastor Tiago Titilo, tá? Muito bom. Eleição Condicional, do Tiago Titilo também. Jacob Arminius, uma análise de Romanos 9. Expiação Ilimitada, pastor Carlos Augusto Vailate, um homem, uma fera, um monstro, e o que é teologia arminiana. Então são esses 8 livros aqui, irmãos, que são assim, você tem que ter na sua biblioteca. É coisa muito profunda, mas muito profunda mesmo. Bom, espero ter lançado alguma luz sobre o assunto, ter ajudado na compreensão, tá? Um forte abraço do pastor Rodrigo, até o próximo vídeo.